Shalom, graça e paz a todos os irmãos que acompanham o meu canal. A reflexão de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 9, que diz assim: Então ele me disse: Olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Também temos um texto em paralelo no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 16, que diz assim: Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, ofereça ao Senhor, porque Manoá não sabia que este era o anjo do Senhor. Bom, só até aqui, com esses dois textos já dá para nos abrir o entendimento ao que o Senhor quer nos transmitir neste dia. Há algum tempo atrás, o Senhor me visitou em sonho e Ele abriu os meus ouvidos e me fez ouvir um grande clamor. Um clamor que soava da seguinte maneira, dizendo: por favor, não me adorem, porque eu sou apenas um anjo. E eu me acordei com aquelas vozes. Eu achava que havia alguém no meu quarto, porque era tão real aquela voz no meu ouvido que eu achava que havia alguém no meu quarto e estava me chamando. E eu, verificando o local, vi que não havia ninguém, todos já estavam dormindo. Já era uma certa hora da madrugada, e ali eu pude perceber que o Senhor havia falado comigo, e que aquilo era a palavra do Senhor. E eu rapidamente entendi que aquele clamor se tratava de um clamor contra todo aquele que se curva para aclamar e adorar os anjos. Eu entendi que aquele clamor era um clamor contra todos aqueles que desenvolvem doutrinas esotéricas e cultos místicos com um fim de elevação espiritual por meio dos anjos e não por meio de Cristo. Eu descobri que aquele era um clamor, eu entendi que aquele era um clamor contra todos aqueles que buscam bênçãos, curas, proteção, salvação, respostas por meio dos anjos, como se eles fossem a salvação e o remédio da humanidade. Esta é a palavra do Senhor a vocês. Vocês honraram a criatura e se esqueceram do seu Criador. Vocês buscaram intermediadores quando apenas Cristo é suficiente e único mediador entre Deus e os homens. Por que então, pois, buscais, ou por que então, pois, ide atrás de altos funcionários do palácio, quando o Senhor Jesus Cristo já nos deu a autorização legal e direta para falarmos diretamente com o Rei, que é Deus, em nome de Cristo? O quanto nós vemos hoje na internet, nas redes sociais, até mesmo dentro de igrejas cristãs, mestres segundo os seus próprios entendimentos, ensinando a expulsar demônios em nome de anjos e arcanjos, quando a Escritura nos diz que somente em nome de Cristo nos dá poder para expulsarmos demônios. Quantas basílicas e templos são dedicados aos anjos, como se eles fossem a peça-chave para que Deus se movesse em nosso favor.
Quantos mestres ensinam todas essas coisas que não são agradáveis a Deus? Pois a própria Escritura já nos ensinou que nós não devemos nos curvar aos anjos, nem adorar aos anjos, como foi lido aqui, nem mesmo lhe fazer petições. Pois esses mestres se esqueceram do Salmo 121, que diz: de onde elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Me virá dos montes? Perguntou. Me virá dos anjos, dos políticos da terra? O salmista nos responde: nosso socorro vem do Senhor dos exércitos, que criou os céus e a terra, e mais nenhum outro. Por isso eu vos digo, arrependam-se, deixem essa doutrina de engano de lado e afastem-se dessa idolatria, porque não sou eu que digo, mas as Escrituras dão testemunho, como eu acabei de dizer, e não podemos adorar, nem clamar, nem fazer orações aos anjos como se eles tivessem vontade própria em fazer o bem ou o mal. Eles são submissos a Deus, eles só fazem aquilo que Deus permitir. Essa é a nossa reflexão de hoje, que nós possamos nos atentar à palavra, à Escritura, porque ela dá testemunho de que essas práticas não são agradáveis a Deus. E eu venho também como testemunha neste momento, porque eu ouvi estas coisas e criei nessas coisas. E testemunho que elas são verdadeiras, porque vemos acontecer diante dos nossos olhos a idolatria que se faz envolvendo esses seres espirituais. Se queres ver, dê um Google. Você vai achar uma porção de mestres ensinando dessas coisas que eu acabei de dizer para mais. Por isso que o Espírito de Deus nos ilumine e nos guie. Em nome de Jesus, fiquem com essa palavra. Amém.